Não, não, isso não pode ser verdade. Olha para isto! Alguém está a ver isto? Olhem isso. 1.000 pesos por 60 ovos. $40. Sim, por 5 dúzias de ovos. $12 por uma embalagem de 18. $8 por um pacote de 12 ovos. Eu próprio fui ontem ao Publix. E não havia ovos. Os ovos custam $20. Isso significa que uma pessoa pobre não pode comprar ovos. Estamos num país, os Estados Unidos, onde tudo tem de ser controlado, tudo tem de descer, tudo tem de subir. E tudo sobe. Não sei porque às vezes eu vou às lojas com $100 e não consigo comprar o que quero comprar porque os preços são demasiado altos e os ovos. Bem, é tão caro, demasiado caro, porque há uma escassez de ovos. Por causa do déficit comercial ou sei lá o quê. Trump queria afundar o México, pôr-nos tarifas, invadir-nos, e agora o Huevos, literalmente o Huevos, está a pedir ajuda ao México. O mesmo Trump que passou os últimos 3 meses a dizer que nós somos um problema, que somos um bando de delinquentes, que vamos pagar tarifas por vender produtos nos Estados Unidos, está agora a pedir-nos ajuda. Agora acontece que ele precisa da nossa ajuda para resolver a grande crise que eles têm lá. Vou dar-vos demasiadas fontes durante esta transmissão, porque por vezes dizem-me onde vou buscar a minha informação. Coloco sempre toda a informação, todas as fontes de referência, todas as fontes de investigação. E as fontes de investigação que utilizamos antes de lançarmos um podcast para que possam verificá-las, e há muitas, muitas mais. Quero dizer, isto não é apenas uma impressão minha, que Donald Trump está realmente a pedir-nos ajuda no México depois da situação tensa em que se transformou. E agora vocês estão vendo aí. Por sinal, já não é uma questão de saber o que causou esta crise, mas o que a agravou. Essa é a grande questão. Agora, o que começou como uma gripe, graças à negligência de Trump, transformou-se numa pneumonia. Essa é a realidade. Não é que isto não seja normal, pessoal. Não se pode dizer que sempre houve gripe? Sim, claro que sempre houve. Mas sabem que também tem havido cadeias de abastecimento globais a fazer backup. Se um país não tem algo, vai buscá-lo a outro. O problema é que Trump se desentendeu com metade do planeta, especialmente com o México. Ele quis zangar-se, como fez com o Canadá e a Europa. E agora verifica-se que, sem o México, nem sequer se pode tomar o pequeno almoço nos Estados Unidos. Isto não é um exagero. Hoje é a crise dos ovos, já agora, mas amanhã será outra coisa. De que é que eles gostam? Abacate? Milho, carne, tequila? Sempre que alguma coisa corre mal na sua cadeia de produção nacional, é o México que os socorre. Somos nós que os salvamos. Inclusive, não apenas quando tem problemas na cadeia de abastecimento, mesmo quando tem incêndios na Califórnia. Quem é que vem em socorro? O México? Com os nossos poucos aviões-tanque que temos, salvando o país que tem o maior número de aviões militares do mundo. Eles são bons a fazer fogos, mas não a apagá-los. Mas agora, voltando ao tema desta crise, os Estados Unidos estão hoje a ficar sem ovos, e Trump não tem outra alternativa senão recorrer ao México, e assim começa tudo. E é assim que tudo começa, porque hoje o nosso novíssimo vizinho Donald Trump, que tem uma crise que já lhe chegou ao pescoço, e que está a atingir os bolsos dos americanos, as pessoas nos Estados Unidos estão a queixar-se, e com razão. É uma coisa que já nem sequer conseguem suportar. Imaginem a loucura que vos mostrei há pouco em algumas das fontes. Como é possível que se paguem
Para terem uma ideia, 2.170 pesos mexicanos por uma dúzia de ovos em alguns estados. 2.170 por 12 ovos? Bem, isso é de loucos, pessoal. 100 dólares é mesmo qualquer coisa. Quero dizer, quando pagamos 8 dólares no Canadá, achamos que é caro e agora a única. E agora a única escapatória que Donald Trump tem é a fronteira mexicana. Muitas cidades americanas já estão a ver como uma dúzia de dólares. É mais fácil comprar uma peça de joalharia. E no México, já agora, o preço dos ovos mantém-se estável. E para cúmulo do orgulho de Donald Trump, já agora, digam-me lá na sala de chat quanto está a custar uma dúzia de ovos neste momento para onde olham para mim. Não interessa se é nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, porque é bom fazer a comparação dia a dia, porque há quem diga que estou a exagerar, por isso é que pus os vídeos no início desta crise. Para cúmulo do orgulho dos Estados Unidos, verifica-se que estão a importar milhões de dúzias de ovos do México, que o México, os poucos ovos que os Estados Unidos têm neste momento vêm do México, mas não têm o suficiente. Por isso, agora estão a pedir mais e mais para que os possamos salvar desta crise e para que não se afundem completamente no caos alimentar. O mais engraçado, pessoal, e isto é um verdadeiro caos, porque alguém pode dizer, bem, não temos necessariamente de comer ovos, é uma coisa muito cultural. Além disso, deixem-me dizer-vos, as férias da Páscoa estão a chegar. E nos Estados Unidos, tal como quando se aproxima a Super Bowl, há uma crise exorbitante de abacates. Nem vos quero falar do apocalipse que vai acontecer quando a Páscoa acabar. E outras festividades aqui vamos. Porque imaginem, se nem sequer conseguem fazer um pequeno almoço básico nesta altura, começa o problema da gripe aviária. Eu sei como é que este problema começa, mas repito, começou como uma gripe, literalmente gripe das aves, e agora acaba como uma pneumonia para a economia dos Irissasiua devido à negligência de Donald Trump, porque isto nunca aconteceu antes. É um golpe brutal na produção interna dos Irissasiua. Galinhas poedeiras que eles tinham bem dizimado. Por quê? Por causa do problema da gripe aviária. Depois vem a escassez de ovos e depois, como sabemos, as cadeias de abastecimento e os supermercados começam a aumentar os preços de tudo, não apenas dos ovos. De acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apenas 2 meses atrás, os Estados Unidos tiveram que importar 1,4 milhões de dúzias de ovos do México, graças ao fato de que o México enviou 1,4 milhões de dúzias de ovos, conseguiram ultrapassar a crise em janeiro. Mas agora, meus amigos, este número está a aumentar, ou seja, eles já precisam de uma ajuda desesperada do nosso país. Agora, vejam o parâmetro normal para vossa referência. Em dezembro de 2024, quando esse problema ainda não tinha explodido, o México estava mandando 421 mil dúzias. Então imaginem que passou de 421 mil dúzias para 1.400.000 dúzias. Por outras palavras, foi um salto brutal. Foi graças a isso que a crise não se agravou. Mas agora, neste momento, é uma necessidade desesperada de ajuda. Precisam do México para poderem manter um abastecimento alimentar estável nos Estados Unidos. Precisam que o México seja capaz de comer, literalmente. Porque, meus amigos, comer a 8 dólares por dúzia não é o mesmo que comer a 100 dólares por dúzia. Nem toda a gente pode. Ou melhor, quem é que consegue aguentar uma coisa destas? Sobretudo numa altura em que o sistema agrícola americano está a vacilar, provocado também pela crise migratória que Trump iniciou com esta caça para deportar trabalhadores agrícolas nos Estados Unidos, quando não há ninguém para nos substituir. Na altura em que foi declarado o primeiro problema de gripe aviária, muitos disseram que era algo normal. O que estamos a ver agora, meus amigos, já não é normal. E agora, a única solução que os Estados Unidos têm é primeiro o México, depois o Canadá e depois a Turquia. Depois o Canadá e depois a Turquia. Mas vejam só o nível de atrevimento a que Donald Trump está a chegar. É inacreditável, é surreal o que se vai ver aqui. Mesmo antes de Donald Trump, estava a ameaçar a Dinamarca novamente, dizendo que não excluiria o envio de tropas para os invadir, e hoje está a pedir-lhes que lhe enviem ovos.
Quantos é que lhes consegue vender? Apesar das ameaças que Trump está a fazer. É isso mesmo. Meus amigos, esse tipo é mesmo cínico. Será que é claro para nós que ele não aumenta a água do tanque? Ou será que ele tem mesmo muito pouca vergonha? Como é que se pode passar, no caso do México, a ameaçar-nos com invasão, com retaliação, com sanções econômicas, com anexação do Canadá como Estado, também por nos invadir, etc., tarifas, invadir a Dinamarca, e depois voltar 3 horas mais tarde e dizer: ei, já agora não me confiam uns ovos, vendam-me uns ovos, quanto é que me podem vender? Preciso que me ajudes. Como se eu também me apaixonasse por ti, certo? E agora estamos a ver como. Bem, isto está a fazer explodir a fragilidade do discurso de Trump. E olha, a coisa do ovo não é isolada, hein? Não é apenas um caso isolado. O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos já mostrava que uma dúzia de ovos de qualidade A estava a custar $5,90. Na última comparação, e depois vimos, meus amigos, como esse valor disparou e já estamos a falar de um aumento do preço de tudo. Agora reparem bem como são as coisas, como se vê o outro lado da moeda, mas desta vez do lado mexicano. Estão a ter uma crise brutal, não é? Digam-me como é que, se estes dados são recentes porque variam consoante os estados da República e o sítio para onde olham para mim, mas enquanto eles têm uma crise brutal, no México 18 ovos custam 56 pesetas, portanto 56 pesetas 3 dólares, e eles dão-nos o troco. Literalmente, certo? Portanto, estamos a ver, meus amigos, que a diferença é brutal entre o que se vê de um lado e do outro. Nós não temos esse problema. Muitos vão se lembrar que nas crises anteriores, porque esta não é a primeira vez, não é a primeira vez que isto acontece nos Estados Unidos. Já devíamos ter aprendido a lição e tê-lo contido. Porque tinham recorrido ao México para o salvar, umas vezes com ovos, outras com abacates. Lembrem-se do caso da famosa porta do guacamole durante a Super Bowl, em que o consumo maciço de abacate fez disparar os preços deste produto. Desse produto, mas agora continua com outros percentuais, e já estamos vendo como isso está completamente saindo do controle. Sabe do que eu estava me lembrando, por sinal? Há pouco, enquanto eu lia essa história, especialmente este artigo em particular, estava a lembrar-me do livro de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver. Não sei se já o leram. Literalmente, Donald Trump. Que agora este gigante arrogante e orgulhoso precisa de um pequeno aliado para não se afogar num copo de água. E o México, com todos os seus problemas, mesmo quando nos quis subjugar, nos quis invadir, nos menosprezou, nos insultou, foi racista conosco. Mas agora vira-se e diz: ajudem-me, preciso que me tirem do caminho. E ali está ele, aquele que se sentia como Gulliver, virando-se para ver aquele que pensava ser pequeno, que é o gigante que o pode ajudar. Este é o teste de realidade que os Estados Unidos têm hoje. Sem o México não há ovos nos Estados Unidos. E por conseguinte não há pequeno almoço, não há celebrações da Páscoa, não há nada que se possa salvar, e além disso, isto é muito importante para eles. Repito, o tema da Páscoa está a chegar. Cristã e judaica, e isso vai agravar ainda mais esta crise, porque estas celebridades, meus amigos, o que fazem é aumentar sempre o preço dos ovos, sobretudo num país tão consumista. E não só por razões gastronômicas, mas agora é por causa da necessidade de comer, e ninguém é poupado a isso. Dentro de algumas semanas, vamos assistir a uma necessidade já acentuada pelas festividades religiosas. Se os preços continuarem a manter-se tão elevados nos Estados Unidos, será o terceiro ano consecutivo em que os consumidores americanos vão sofrer este tipo de aumentos de preços por altura da Páscoa. Já passaram por algo assim, já passaram por algo semelhante que não querem recordar, e agora isto vai ser devastador. Bem-vindos ao Make America Great Again, bem-vindos à grandeza de Trump, que prometeu restaurar a economia dos Estados Unidos, e hoje tudo o que se vê é crise atrás de crise. Já agora, por falar em crise, não se trata apenas da questão da gripe das aves. É muito provável que já muitos analistas estejam a dizer que isto está a demonstrar a fragilidade em que Trump está a colocar as cadeias de abastecimento dos EUA. O que se segue? Milho, trigo, soja,
e inúmeros outros. Quero dizer, hoje foram os ovos, mas isto é apenas, meus amigos, um pequeno vislumbre do que pode vir no futuro. É por isso que não há surpresas. Quando já estamos a ver este tipo de notas a circular, onde? Deixem-me mostrar-vos esta nota. Aqui tem. Há contrabando de ovos a acontecer neste momento porque, apesar de ser proibido, há muitos americanos estão a atravessar para o lado mexicano para comprar ovos e contrabandeá-los para os Estados Unidos. E muitos congressistas do lado americano, digamos assim, já estão a pedir que se permita o contrabando legal de ovos, ou seja, que se retire o imposto sobre os ovos do México para que possam trazer o maior número possível de ovos para os Estados Unidos. A propósito, deixem-me dizer-vos que nunca ouvi sirenes de patrulhas tão altas como aqui em Itália. Em Itália é surrealista, não é? Portanto, um pedido de desculpa se não me estão a ouvir. Mas é, meus amigos, uma coisa que está realmente fora de lugar neste momento. Agora, em que altura é que passamos, meus amigos, do discurso de impor tarifas ao México para não só as retirar, mas também retirar todos os impostos sobre os ovos mexicanos? E a pergunta é, bem, se eles vão retirar todos os impostos sobre os ovos mexicanos porque precisam de nós, o que dizer do aço, do alumínio e de outras tarifas? Digam-me no chat se os devemos ajudar. Ou se, pelo contrário, isto pode ser um ponto de negociação, uma alavanca de negociação para dizer sim, mas que haja mudança. Porque não vemos exatamente o mesmo acordo quando precisamos de ajuda. Portanto, isto é um negócio, não é caridade. Aí, por isso, tem de ser uma situação em que todos ganham. José Rei David Flores Gregório diz: olá, saudações do México, bênçãos para todos, bênçãos amigos. Luiz Gonzalez diz: gostava que os Estados Unidos tivessem ao leme um presidente com bom senso, independentemente da cor política. Sim, claro. Porque agora, repito, é esta crise. Mas isto mostra-nos a fragilidade do que está para vir. Diz J. Ray: prevê-se que o dólar caia para 2 pesos, porque esta manhã o dólar caiu em relação ao peso mexicano. Infelizmente, não se comportou da mesma forma em relação ao dólar canadiano, estabilizou, mas no caso do México, o México está hoje a ganhar terreno em relação ao dólar e bastante. É curioso, porque ontem estive a ver algumas das notas alarmistas que estão a ser divulgadas. E eu encaro-as com curiosidade, não as tomo por garantidas porque me parecem estranhas, para não dizer embustes, que dizem que o México está a enfrentar uma recessão técnica, precisamente numa altura em que os Estados Unidos estão a debater estas grandes questões. Parece-me que se houvesse uma recessão técnica, que repito, não afirmo nem desminto, mas neste momento o que estou a ver é que o peso está a ganhar terreno em relação ao dólar. Portanto, vamos ver o que acontece com isso. Lourdes Richard diz que não sejam demasiado bons para o México porque eles podem empobrecer-vos. Não atirem toda a ajuda para os Estados Unidos. Pensem primeiro nos vossos cidadãos e, sobretudo, porque, meus amigos, até agora o preço dos ovos no México não mudou. Mas e se ao exportar este ovo? E o México tem de ter muito cuidado com isto. O que acontece se os produtores no México virem agora a oportunidade de vender ovos a um preço mais elevado nos Estados Unidos, em vez de os deixarem no mercado interno? Por isso, o México tem de regulamentar esta questão, porque o que pode acontecer é que o mercado nos Estados Unidos se nivelar e começarmos um apocalipse do lado mexicano. Portanto, há que ter cuidado com isto. Penso que tem de haver uma estratégia muito firme para evitar que isto aconteça. Obrigado ao nosso amigo Kenzo Caspi pela sua super conversa. Ele diz que no final do dia, a alimentação vem em primeiro lugar, claro. E o ovo é básico e o leite. Hilário Nazário diz: saudações, Victor, do México. Se o México negociar para ganhar ou se virar as costas aos Estados Unidos, assim como é olho por olho, dente por dente. Penso que esta é uma oportunidade para saberem. E para que se apercebam da fragilidade das suas cadeias de abastecimento e de que o que lhes aconteceu hoje voltará a acontecer amanhã. Porque hoje é a gripe das aves, amanhã será um tornado, será um incêndio, será uma praga, e isto pode afetar os abacates, o milho, a soja, a cerveja, etc., o alumínio e o aço. Vejam o que está a provocar nos mercados.
Por isso, vamos estar muito atentos, amigos. Muito obrigado por sintonizarem a nossa primeira transmissão do dia e vemo-nos na próxima.